Boa noite, boa noite. Para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Atrasei 5 minutos porque aqui o âncora, que só se afunda, né, gente? Esqueci como é que você faz vídeo ao vivo no Instagram. Mas enfim, acabei descobrindo. Boa noite a todo mundo. Vladimir entrou, Cláudio, Henrico, Pedro Dias. Gente, muito obrigado pela presença. Ótimo, ótimo. Logo mais a entrevistada da noite entra. Eu estou falando igual apresentador de televisão, né? Como se eu fosse. Meu compadre Carlos Cáliga acabou de entrar. Pronto. A Sabrina, Isabela, Nájila, Vivian, minha comadre, Vivian Cáliga. Aí o pessoal tá, a família tá toda em peso. O outro agora, eu vou acabar, deixa o pessoal entrar mais, enquanto tiver mais gente, eu vou fazer umas 3 notícias aí, pronto. Está adentrando o recinto virtual. Adriano Ferreira Leite acabou de entrar também. Deixa eu consertar Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alex Leila. Minha luz está boa, não tá? Oi? Minha luz está boa, não tá? Tá. Aqui tá bom. Maravilha. Matheus, Zac, como é o nome dele? Pichote entrou. LN, o pessoal está entrando aí. O Adriano Ferreira Leite, que eu acabei de avisar para vocês. Oh, Melk, maluco. E aí, Afro? Como é que vai essa força, Afro? Eu estou ouvindo minha voz. Eu fechei a porta aqui da sala para a biblioteca. Obrigado, comadre. A Vivian está dizendo que a luz está boa. Eu estou ouvindo minha voz aí, aparecendo no seu áudio aí, meu amor. Bom, vocês, muitas... Vocês estão vendo como se fosse Não, uma imagem... sua tela está ótima. Não, é porque a tela dela... porque a tela do meu celular caiu na água e tá... Eu não estou vendo quase nada. Não, mas tá, do jeito que você está aí, está ótimo, viu? A PUC, Marinho acabou de entrar, minha querida PUC. Muitos já conhecem Alex Leila, escritora. O Beto Adalberto acabou de entrar. Mas eu vou fazer um pequeno passeio pelos livros publicados da autora, e daí depois ela é que tem que falar e ficar à vontade para falar. Mas, ao longo da live eu vou anunciar também que nós vamos sortear 2 livros da autora, né? Então, eu vou dizer como vai ser o sorteio, né? Aí deixa o carrossel começar a funcionar, que eu falarei do sorteio. Bom, Alex, para quem não conhece, nasceu em Bom Jesus da Lapa, né? Uma pessoa aí que eu convivo maritalmente há mais de 15 anos, né? Minha musa, né? Minha mulher toda música. Mas ela falou que não se incomoda também dizer a idade, o ano que nasceu em 1971, né? Em Bom Jesus da Lapa. Eu vou falar, vou citar livro a livro, que aí nós vamos conversando. O primeiro livro de Alex foi este aqui, Urbanos, né? Que ganhou o prêmio Braskem. São contos bem curtos, outros não tão curtos assim. O meu querido Elpidio acabou de entrar também. Beijo para Elpidio. Abração, Elpidio. Beijo eu não mando não, Elpidio, mas um abraço eu mando. Esse livro, se o Orlando Freire Júnior não estiver na live e vier a assistir a live, para dizer que eu não estou aqui fazendo um cabotinismo conjugal, né? Esse livro foi muito importante para mim,
pro Orlando, pro Orlando, pro Orlando Júnior também, porque assim é um livro que marca, temos praticamente a mesma idade, talvez ele seja mais velho um pouco, mas é um livro que marca nossa geração, né? Tem uma prosa que é um frescor muito bacana, né? Diálogos e tal, pontos mais curtos, mas fala o título já remete a isso, a essa urbanidade mesmo. Então é um livro que marca pelo menos uma certa geração, que é uma das partes da minha geração. O Orlando vai comprovar isso, nós já conversamos sobre isso, eu e o Orlando, né? Orlando Freire Júnior. E esse livro realmente marca, é um livro importante para mim e também para a autora, para a Alex, porque ela ganha o prêmio, né? Com mais dois autores do prêmio, famoso prêmio, na época era Copene, depois se transformou em Braskem, né? E hoje acho que não existe mais. O padre Gilson acabou de entrar, sua bênção, padre. O segundo livro de Alex é esse aqui, Obscuros, né? São 4 contos, né, meu amor? Você projetou mais contos, mas acabou. O tipo de edição, ficaram apenas 4 contos, não foi isso? Contos mais longos e tal. Esse livro era um livro de mais ou menos umas 200 e poucas páginas. Eram contos que tinha tanto contos curtos, como acontece em Urbanos, que são contos geralmente bem... tem alguns que são de meia lauda. Em Obscuros existia isso, mas também já levando a um outro caminho de textos mais longos, até mesmo meio verborrágicos, monólogos extensos, em que a personagem vai se mostrando para o leitor ao longo de 6, 7, 8 laudas. Só que para o projeto que eu fui convidada, que era uma editora de Beth Capinã, da qual Cláudio Portugal era Oiti. o editor, a editora Oiti, e a ideia da editora era lançar livros pequenos de bolso que fossem bem baratinhos, e assim, fazia 300 exemplares, vendia tudo, fazia mais 200, vendia tudo, Esse livro é o livro meu que eu não tenho nenhum exemplar, não sei se aí que é seu, na verdade. Esse é meu, eu não dou para ninguém. Tem dedicatório e tudo mais. Eu tive que escolher, eu escolhi 4 contos que eu achava que tinha mais a cara do que eu chamei de obscuros, né? Então são 4 contos longos, todos todos com a temática da morte. Todos têm um eixo da perda e da morte que leva os personagens a algum tipo de luto. Um deles a loucura. Então eu achei que esses 4 representavam mais o que eu quis chamar de obscuros, já que os outros não iriam ser publicados por tão cedo. Aliás, até hoje não foram publicados. Estão inéditos, né? Então, esse é o segundo livro, né? O terceiro é o romance Henrique, é esse aqui, que hoje praticamente você já reescreveu, né? Mas não saiu uma outra edição, publicado pela Domínio Público, né? Então, esse é o terceiro livro, né? Vou passando se você quiser ir falando um pouco de cada livro, fique à vontade, viu? Então eu volto para Urbanos? Não, você fala... Mas eu falei, então você fala do Henrique. Sei. Bem, Henrique é meu primeiro romance, é um romance ainda muito centrado na figura do personagem que também se expõe. Ele traz um pouco desse fluxo psicológico, fluxo de pensamento dos personagens, fluxo narrativo, né, que a gente chama, que tem nos contos mais longos de Obscuros. É uma história de um personagem que sofre um acidente de carro, fica entre a vida e a morte, fica inconsciente, e eu faço a narração a partir dessa inconsciência dele. Então ele vai lembrando fragmentos do que ele viveu, impressões, relacionamentos que ele teve com o melhor amigo dele, ele é homossexual, Henrique é o nome dele. O título do livro é o nome do personagem. É meio sem criatividade isso, né? Mas eu não achei que nenhum título adequaria a esse personagem. Então ele tem essa influência esse tom mais intimista
que alguns escritores na literatura brasileira têm, né? E hoje eu reescrevi, hoje eu acho que eu não publicaria, não sei. Eu não tenho uma relação muito boa com esse livro. Esse eu tenho exemplares, mas eu nem me animo a dar a ninguém. Obviamente que se alguém quiser eu posso dar, mas eu não me animo. O personagem é um personagem que tem um pensamento fragmentado. Eu tentei trabalhar isso da melhor maneira possível, baseado nos sentidos, que dão essa ideia de que ele estava perdendo a vida, né? Mas ficou alguma coisa atravessada no meio do caminho. É algo que eu, hoje, ao reler, eu não fico relendo meus livros, mas eu reli esse há mais ou menos uns 2 ou 3 anos e senti que, se eu fosse lançá-lo novamente, ele teria que ser todo modificado. Então, por conta disso, eu sentei e o reescrevi. A versão que eu tenho no computador é essa reescrita. A que saiu publicada nesse livro aí, ele foi completamente destruída. Eu apaguei. Mas, claro, existe a versão impressa. Ótimo. O próximo é uma antologia da qual o Alex participa, né? Mas antes de mostrar essa antologia, eu vou falar de outras que eu peguei. Tem uma pilha de livros aqui do lado, né, da autora, mas ela participou, por exemplo, de antologias fora e dentro do país, né? Uma antologia de 15 contos brasileiros numa edição bilíngue, né, organizada por Nelson de Oliveira e publicada na Argentina. Participou também de uma antologia na Alemanha, né? A jovem prosa brasileira, né? Foi traduzida por Marlene Eckel, né? De uma editora alemã em 2013. Mas o que eu vou mostrar para vocês também é este volume aqui, né? 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura. Organização de Luiz Rufato, né? Foi publicado pela Record. Tem aí, são 25 mulheres. E você está aqui também, né? Participa desse com um conto, não é isso? O conto Um Elefante. Também é um conto que só tem aí. Ele também foi reescrito. Ele tinha alguns probleminhas, porque na época nós tivemos algumas dificuldades com a editora de repassar aquilo que a gente tinha. Eu, por exemplo, tenho sempre essa dificuldade. Antes do livro sair, eu já quero mudar várias coisas. Então acabou que os meus últimos acertos não foram repassados pelo revisor. Mas eu refiz aqui, ele está em outro livro inédito de contos, que se chama Elefantes Submersos, que ainda não foi publicado, tem mais ou menos uns 15 a 18 contos. Eu estou decidindo se vão ser 15 ou 18, talvez 3 morram pelo caminho. Essa antologia de Rufato, na época eu acho que ela foi importante, porque muitas dessas autoras ainda estavam assim com 2 ou 3 contos avulsos em antologias, algumas tinham um livro de contos, algumas só tinham romance, e o critério dele era que fosse autora, mulher, brasileira e tivesse conto, ou escrevesse um conto para a antologia, porque não tinha como publicar romance. E depois ele fez mais 30 mulheres, então na verdade, são 55 ao todo. As 30 mulheres em uma nova edição. Essa edição é de 2004. Da qual a Adelice Souza participa, nossa querida Adelice Souza, escritora, contista, teatróloga, que foi embora da Bahia, nos abandonou. O Adalberto Beto está dizendo que estou aqui com Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, falaremos logo mais dele, O Mal Não Tem Asas, na fila penelopiana, né, de leitura, deve passar na frente. Maravilha, Beto, maravilha. Bem, eu já tem algumas pessoas já na live, já dá para fazer o anúncio aí do sorteio de 2 livros. Então, primeiro é o seguinte, quem primeiramente responder uma determinada pergunta, ganha o romance Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, né? Que é uma trilogia. Nós vamos falar mais hoje do segundo volume. Esse é o primeiro volume, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. E a pergunta é, né?
Aqui eu já falei aqui o nome do romance, então é simples, é fácil, né? Qual o nome do primeiro romance de Alex Leila? Qual o nome do primeiro romance de Alex Leila? Quem responder pela primeiro ganha o livro e basta me mandar o endereço pelo meu direct aqui no meu perfil que eu envio o livro, ok? E aí ao longo da live eu vou falar uma segunda pergunta e o segundo romance será sorteado. Então, o primeiro romance. Aqui o JP respondeu primeiro. O JP ganhou, então Não se vai sozinho ao paraíso. É João, a gente volta mesmo, nos conversamos, ele é artista plástico, né? Então ele respondeu. Ele respondeu primeiro. Aparece aqui para mim, é o que aparece aqui, gente. Então é a conexão de vocês aí, se vocês não ficaram com o livro, culpa é a conexão. JP de Magalhães Camargo. Pronto. Pode mandar, JP, o seu endereço para o meu direct que mandaria o livro. O outro livro, que é uma novela, é esta aqui, né? O Sol que a Chuva Apagou, que sai também por essa edição das Cartas Baianas, né? O livro tem um formato de carta, muito bacaninha, né? E aqui funciona assim, que eu acho uma coisa que é uma das perguntas que eu farei, e já vou começar logo com essa pergunta e vamos apresentando com perguntas, e quem tiver perguntas pode fazer aí no direct, que eu perguntaria a Alex. A cada livro você trabalha muito a questão da forma literária, ou conto, ou romance, ou nesse caso, que é a sua única novela, né? E aqui é uma novela que é como se fosse um diário de bordo, é uma delícia essa novela, né? Como eu falei, eu vou fazer vários elogios ao longo da live, vai ficar parecendo cabotinismo conjugal, então, mas aí vocês dão um desconto, né? Mas a pergunta né? Percebe-se que nos seus livros há essa inquietação da forma, né? Então, em cada livro há a sua marca, é perceptível uma voz literária, né? Mas você sempre buscando novas formas de contar, né? Aquela velha questão de como contar uma história. E você aproveita aí todo o arsenal do romance, que o romance é moderno, você vai trabalhando essas formas. E de livro a livro você trabalha uma forma diferente de contar, né? É sempre algo novo, digamos assim, mas sempre com sua marca. Então, fale um pouco disso e aí você já começa falando da sua única novela, O Sol que a Chuva Apagou, né? Certo. Nesse período, eu acredito, quando eu escrevi Henrique, quando eu escrevi O Sol que a Chuva Apagou, as coisas não estavam tão definidas. Eu não tinha essa consciência, como você está falando, de a cada novo livro buscar uma forma narrativa ou buscar um jeito narrativo diferente do anterior. Isso só começou a clarear para mim a partir de Primavera nos Ossos, que é meu segundo romance, no caso. Antes, eu sempre trabalhava muito inspirada em imagens, em frases, eu costumo anotar o que as pessoas falam na rua, eu costumo parar a leitura de um livro quando não necessariamente o que eu estou lendo é que está me inspirando, mas o ato de ler, de se alimentar de literatura, te leva a outras paragens. Então, em alguns momentos eu dou um stop no romance, porque outras ideias vêm, outras, como é que eu posso dizer, insights mesmo, né? E quando eu ia escrever, eu trabalhava muito em função de que maneira eu poderia explorar mais essas questões iniciais, o insight, ou as imagens, ou as ideias, ou os diálogos anotados, que formato eu poderia inspirar mais. Depois eu comecei a perceber que alguns personagens já nascem definidos como personagens de conto, personagens de romance. Eu comecei a perceber que quando eu sei pouco do personagem, trata-se de um romance. E essa travessia, para mim, eu só começo a botar a primeira frase, a primeira palavra no romance. Eu faço uma diferença entre anotações, coisas que vão surgindo, isso pode acontecer durante 2, 3 anos, um personagem ficar na minha cabeça, aparecendo e reaparecendo. Eu faço uma diferença entre isso e a escrita mesmo do romance. Hoje, no caso, quando eu abro um arquivo no computador, dou um título. Quando eu não tenho um título definitivo, eu ponho um novo romance.
e começo a escrever a história. Aí eu já tenho montada na cabeça mais ou menos o que eu quero explorar desse personagem. Mas essa maturação demora um pouco. E com a novela aconteceu um misto, e os contos, de modo geral, eu já sei mais ou menos o início e o final, mas nunca sei o que vai acontecer no meio. Às vezes eu sou surpreendida pela própria ideia, que era uma coisa, e se transforma em outra. Ou pelo menos ela não vinga, e aí eu abandono aquele personagem. Bom, o que aconteceu no Sol que a Chuva Apagou, era um período que eu viajava muito, eu fui fazer doutorado em Belo Horizonte, na UFMG, e comecei a anotar elementos assim, dentro de ônibus, dentro de avião, e comecei a perceber, eu começo a pensar, não sou eu que estou pensando essas coisas, isso é uma outra pessoa. Aí começou a se delinear na minha mente esse personagem que se chama Tiago, e é um músico que está passando por, sofrendo uma perda, um luto, sofrendo um luto de um amor que ele perdeu, mas começa a gostar de outra pessoa. E no meio da escrita, me veio aquela letra da Legião Urbana que diz: eu rabisco o sol que a chuva apagou. E a letra se chama Giz, a música, e ela tem isso. É uma pessoa dizendo de uma dor, de uma perda, mas comunicando que também está passando a gostar de novo, né? Passando o trem do amor voltou, né? E então ele ficou assim entre uma novela e um romance, ou entre um conto e um romance. É o que eu chamo de novela. Aí vem um pouco da formação, né, que nos faz reconhecer também um pouco dessas histórias e definir, limitá-las, porque você realmente precisa meter a mão e mostrar a sua cara. Você também não pode ficar à mercê desse acaso, né, ou dessa inspiração. Essa sua fala cabe com a pergunta de Beto aqui, ó. O ato de ser professora de literatura te influenciou na forma e no conteúdo da sua escrita? Escutou? Eu comecei a escrever antes de ser professora, mas eu acho que os dois universos se relacionam. Eu não sou aquele escritor que diz que não tem absolutamente, a sua profissão não tem absolutamente nada a ver com o seu ofício de escrita. Infelizmente, graças a Deus, eu tenho uma profissão que é falar de literatura, uma das coisas que eu mais gosto no mundo. Então, eu posso casar as duas coisas. Eu acho que sim, eu acho que a gente nem tem assim, vou sentar aqui agora e escrever um romance assim assado. Isso seria um projeto, vamos dizer assim, né? Um projeto racional que antecederia a labuta e a inspiração do livro. Mas as coisas não são demarcadas assim. Quem escreve, quem cria alguma coisa sabe que por mais que você defina esse projeto, existem... eu acho que o livro assim que eu tive um projeto, uma coisa bem delimitada, bem definida, foi Primavera nos Ossos. Mesmo assim, os personagens crescem ou desaparecem, né? Os personagens minguam muitas vezes. Você pensou que explorar um determinado elemento, um determinado tema, um determinado aspecto da condição humana com aquele personagem, e depois você percebe que aquilo ali está muito artificial, que não está, quando eu digo que não vinga, é nesse sentido, está muito artificial, está muito projeto e pouca vida, né? Muita carne, sem osso, sem esqueleto. Então eu simplesmente corto. Antes eu tinha problema, ficava triste, ficava deprimida, mas hoje em dia eu deixo ali. Um dia eu posso voltar ou posso apagar também. Eu já deletei diversas histórias. Nesse momento, por exemplo, eu estou passando por um período muito interessante até de autoconhecimento, porque eu estou digitando meus diários. Eu tenho caixas de diários, como você sabe, e muitos deles estão mofando. Então eu peguei eles, eu sempre escrevi diários à mão, nunca tive o hábito de escrever diretamente na máquina quando eu usava a máquina de datilografar e nem no computador. Sempre foi um processo assim muito eu, né, de sentar na varanda, de sentar no quarto,
uma xícara de café, um cigarrinho e começar a anotar algumas coisas que repercutiram no dia ou que acabaram de acontecer. Muitas vezes eu ia andar na orla, voltava e aí anotava alguma coisa. E tem diários de Bom Jesus da Lapa, por sinal, muito loucos, muito... Da época que eu morava em Bom Jesus da Lapa, eu era uma pessoa muito atormentada. Então eu estou passando a limpo e eu estou percebendo, por exemplo, que muitas coisas assim não fazem mais sentido, talvez tivesse importância ali. Tem pedaços de conto, tem pedaços de romance, tem poesia, uma época que eu cismei que escrevia poesia. E eu tenho jogado isso, deletado, rasgado e tirado apenas aquilo que eu acho que tem a ver, que dá para guardar, que vai, não é, eu queria dizer ser útil não, mas que eu quero ficar comigo. Eu estou pensando neles como eu penso com os livros aqui, como a gente faz de vez em quando no fim do ano. Pega livros que a gente não vai mais ler, não tem mais necessidade de consultar e nos desfazemos. Outras pessoas podem vir a se interessar, doamos. Como eu não vou doar diário meu, até porque ninguém vai ter nenhum interesse nisso, eu estou queimando, lascando, queimando tudo. Eu acho libertador, eu gosto disso. Eu vi, aprendi quem eu era, algumas coisas eu ainda sou, outras não tem mais nada a ver, então eu simplesmente posso botar fogo. Tem duas mensagens muito carinhosas, uma da professora Lia Rocha, muito obrigado, professora Lia, eu não consegui aqui recuperar voltando aqui, e outra do Elpídio, né? Muito obrigado, Elpídio, nosso querido amigo Elpídio, a professora Lia Rocha, lá de Bom Jesus da Lapa, fazendo homenagem a você e a mim. Muito obrigado, professora. Tem mais uma pergunta? Obrigada. Lia Rocha foi minha vizinha durante muitos anos. Um grande abraço. Ela está sempre nos prestigiando, isso muito me honra também. Muito bacana, Professora e foi vereadora também, né? Exato. Tem mais perguntas aqui. O Zé Maria Neto. O pós-modernismo no Brasil e o experimentalismo da forma literária, por exemplo, entre os gêneros, é agradável? A exemplo de... Acho que é... Como é o nome do... Inácio Loyola Brandão, com Zero, que eu me lembro do Zero que eu li, entre outros livros do Inácio Loyola Brandão e do... Como é o nome do autor, meu Deus? Não, esqueci o nome, o norte-americano, Wallace, eu só lembro do segundo, Wallace, né? Que escreveu, que se matou, o cara se matou. Mas a pergunta dele, você entendeu? Chegou a entender? O pós-modernismo no Brasil e o experimentalismo da forma literária, por exemplo, entre os gêneros, é agradável? Existe espaço para experimentar? E aí ele termina, perdoe, meu amor. Existe espaço para experimentar? É David Wallace, Foster Wallace, eu acho que é isso. Veja bem, o experimentalismo ele existia antes do pós-modernismo. A própria modernidade, a época, eu digo, não o movimento modernista, é uma época de experimentação. O romance ele já nasce com a cara de experimentações mil. Se você for mapear o romance dos anos do século XX, você fica completamente doido. Não há como você dizer. Às vezes eu pego falas de pessoas assim, fulano quebrou a tradição do romance. Eu digo, que tradição é essa? O romance é, por si, um gênero que veio para quebrar tudo. Né? Ele já nasce condenando a sua própria classe, que é a burguesia. Ele já nasce como uma autocrítica corrosiva, terrível, à própria classe que vai ler, consumir e produzi-lo, o que é mais interessante. Então, as experimentações, elas têm espaço, claro. Agora, a experimentação unicamente por experimentar, ela vai redundar acho que naquela sensação que a gente tem quando lê os movimentos de vanguarda, poesia vanguardista, os textos vanguardistas como um todo, né? Eles ficam datados, eles cumprem o seu papel de transgredir alguma coisa, mas eles não fixam nada da condição humana, nada do conhecimento, e aí ele passa apenas como uma experimentação, que ninguém volta a ele. Então,
As transgressões são importantes, e nós temos grandes transgressores, né? E grandes romancistas como Thomas Mann, que criou o romance Enciclopédia, ou como Julio Cortázar, que foi uma das primeiras tentativas de interatividade com romances, como o Jogo de Amarelinha, em que você pode, né? Outro dia eu estava vendo um episódio de Black Mirror em que você pode escolher, e eu me lembrei desse livro de Cortázar, O Jogo de Amarelinha, que você também podia escolher a sequência, né? E escolhendo alguma sequência podia acontecer algumas cenas ou não. Você podia se encontrar com alguns personagens ou não, a depender da sequência que você fizesse lá, né? Chega na página 70, pule para 95. Eu, obviamente, não pulo nada, leio tudo, que eu sou curiosa. E tenho medo de perder alguma coisa. Mas eu fiquei pensando, poxa, Cortázar inventou esse negócio, que troço chato esse. Toda hora você tem que ficar parando para escolher se o personagem vai ouvir uma música tal, vai ver um filme tal, se ele vai comprar tal disco ou outro disco. Não estou interessada nesse tipo de... Para mim é uma coisa menor dentro do processo de você usufruir uma narrativa. Porque eu considero a narrativa um ganho da humanidade. Você poder contar, relatar algo que aconteceu para alguém. Você poder lidar com todos aqueles elementos que formam a narrativa. Personagem, cenário, espaço, narrador. Eu sempre achei fascinante isso. Então, me interessam mais os autores que conseguem fazer isso. Se eles vão fazer dentro da linearidade tão criticada na modernidade, começo, meio e fim, ou se eles vão fazer quebrando essa expectativa de tempo, de espaço, não interessa. E vou dizer, tudo já foi feito. Tudo já foi feito em romance. Se você pegar o século XX, né, Joyce, até o Cortázar, que eu acabei de falar. O romance tese alemão, né? Musil, Brock, Thomas. Musil, o que você vai acrescentar mais aquilo? Então, eu acho que a transgressão tem espaço em todo, não só no romance, no conto, na novela. Talvez a novela seja mais conservadora nesse sentido aí de... Mesmo assim, você tem hoje novelas que não trazem aquela sensação que a gente teria dentro do gênero novela, né? Que é a preservação dos elementos originais dos personagens, ao contrário do conto, que levaria o personagem necessariamente a uma transformação, nem que seja de aspecto sutil, mas o personagem de um conto não termina o conto da mesma forma que começou. Pelo menos é essa a ideia que a gente recebe quando estuda as teorias do conto, e também como leitora, não é preciso nem estudar nada, como leitora de grandes contistas você vai perceber isso, né? Mas hoje em dia isso tudo é intercambiável. Eu acho que essa hibridização é interessante também. Mas voltando à transgressão, se a pessoa só está interessada em transgredir, talvez não seja a literatura o seu local, porque a literatura é transgressora, eu acho, pela sua própria natureza. A linguagem literária é transgressora. Ela se apropria das coisas do mundo de uma maneira diferente de todos os outros discursos. Todos os outros. Não adianta dizer que é igual, que é a mesma coisa, que é apenas uma manifestação cultural. É uma manifestação cultural, mas ela se manifesta de um modo específico, diferenciado. Tem mais perguntas agora aqui. Mais uma do Beto. Vocês estão vendo aí que casar com mulher inteligente é brabo, né? Tem que estar aí no mesmo, tem que correr atrás do prejuízo, tem que estudar muito e tal. A Alex isso eu falo porque eu vi, né, quando começamos, ela fez uma exposição das teorias literárias, mais ou menos, vamos chamar de modernas, teorias literárias modernas, né, que mais aí, digamos, de 300, 400 anos para cá, um negócio assim, fez um quadro para mim impressionante. E é realmente até uma coisa que eu fico cobrando.
Me pegou, me pegou. Não tem o negócio do chá de, não vou dizer de quê, para não vulgarizar a live. Mas diz que a mulher pega pelo estômago. Era um poeta, né? Então a gente tinha que pegar por outra coisa. Pegou bem. Aí o Beto pergunta o seguinte: quais são suas afinidades literárias em termos de narrativa estrangeira? Né? Tem mais perguntas, mas aí vá respondendo essa. Os autores que eu gosto mais de ler são Thomas Mann e Dostoiévski. Às vezes eu falo isso, eu tenho um amigo que disse, isso aí é uma coisa da sua cabeça, não tem nada deles na sua escrita. Você não tem nada de Dostoiévski, você não tem nada de Thomas Mann. Mas como leitora, eu tenho grande afinidade, assim, algo que me espanta, está sempre me surpreendendo. São autores que estão sempre... E olha que eu sei mais ou menos como eles são. Mesmo assim, eu volto a ler e uma passagem que sumiu da memória volta a me surpreender. Eu tenho lido muito Murakami, tenho gostado de muitos romances dele. Outros eu acho que ele, vamos dizer assim, usa muito, talvez, essa questão da brincadeira entre realidade e distopia de uma maneira que a narrativa não resolve isso. Você acaba a narrativa e não sabe para que aquilo foi colocado. Mas, de modo geral, eu gosto das loucuras, vamos dizer assim, de Murakami, né? E eu gosto de como ele pega um personagem que parece absolutamente comum e vai nos mostrando que não existe nada comum. Tudo é incomum no mundo humano, né? Você leu também uma época, você leu uma época muito o Henrique Villa-Matas, né? Eu gosto muito de Henrique Villa-Matas, agora ele entra em outro tipo de autor. Ele é aquele autor para autores, né? Como André Gide, que é um dos autores que eu mais gosto. Teve época que eu era apaixonada por André Gide, vivia dentro do mundo dele. Henrique, por exemplo, tem um pouco dessa mão gidiana. Mas eles são escritores para escritores. Eles ali meio que conversam com quem cria. Não vou dizer que seja totalmente... meta Literatura. Meta literário, sim. Meta literatura. Isso pode cansar um leitor que está atrás de histórias, atrás de... como é que eu posso dizer? De um conhecimento mais ligado ao mundo da narração, né? Do relato. Porque o que eles estão falando é de si mesmo. Eles se transformam enquanto criador e criatura numa coisa só. Eles são o escritor que estão falando de si. Então, tudo que diz respeito a esse mundo, no caso de Villa-Matas, cinema, cidades, artes plásticas, envelhecimento, né? Ele vai falar. O personagem é sempre ele, e vai mudando os cenários, vão mudando às vezes as situações. E eu gosto muito porque é uma reflexão intensa e contínua sobre o próprio ato de escrever, que acaba levando à questão do próprio ato de existir, né, da vida. Eu acho que esses são os que eu mais gosto. Tinha uma época que eu lia muito também Genet. Eu tô olhando, eu gosto muito de Dino Buzzati, que quase ninguém fala, não conheço um leitor de Dino Buzzati. Eu sou leitor de Dino Buzzati. Pronto. Eu gosto muito de como ele conduz os personagens. Milan Kundera é um autor de quem eu gosto bastante. John Fante. Aí eu falei autores bem diferentes, né? John Fante já entra naquele processo mais de autobiografia. Você está acabando de responder a pergunta do JP, que ganhou o seu romance Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. Ele diz, né, não sei se falaram no começo, mas queria saber quais os escritores mais te influenciaram, ou se cada trabalho é uma influência diferente. Você já respondeu. E aí, alguém está dizendo aqui, o Zé Maria, é isso mesmo, é o David Foster Wallace, né? Tem mais uma pergunta do querido seu primo, Ícaro, né? Mas aí eu vou fazer essa pergunta logo mais, porque eu tenho aqui, já chegou a hora também, o JP ganhou o Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, que eu perguntei, né? Quem respondesse
qual o nome do primeiro romance de Alex? Ele respondeu Henrique. E agora uma segunda pergunta. E quem responder ganha o livro que é tema desta live e a gente não entrou ainda nele, que é essa coisa linda aqui. É um livrão, né? Vamos começar falando da trilogia, mas antes eu vou fazer a pergunta. Deixa eu ir para o final aqui das questões aqui, para eu não me perder, né? Para quem responder primeiro. Vixe, passou muita gente aqui. Mas vamos lá. A pergunta né? Qual livro está sendo... para o final, não? Para o finalzinho de tudo? Então tá bom. Depois que eu falar do livro. Que a pessoa vai responder sem nem saber se tem interesse no livro. Você citou Dino Buzzati, o Beto e o Zé Maria citaram o Deserto dos Tártaros, que é uma obra-prima, né? O Zé Maria, a alegoria deve ser sempre evitada na narrativa? Novamente, muito obrigado. Ele pergunta, a alegoria deve ser sempre evitada na narrativa? Você pode falar um pouco sobre a alegoria? Não, de forma alguma. A alegoria é uma história que você cria e vai funcionar ali dentro da narrativa como uma espécie, não vou dizer que seja totalmente apenas isso, uma metáfora. Vai funcionar como uma analogia para que o leitor chegue ao cerne do que você, a crítica, ou imagem, a questão que você está trabalhando ali no texto. Né? Quando você faz textos alegóricos, você geralmente quer evitar o contexto e fazer com que aquilo, contexto, eu digo assim, um contexto de época, assim, você não vai fazer uma crítica direta ao que está acontecendo. Você formaria uma alegoria, você quer colocar, digamos, um determinado político, você quer criticá-lo, você não quer falar dele exatamente. Você cria uma história paralela, onde esse político vai funcionar ali como um elemento. Pode ser um bicho, pode ser uma flor, pode ser uma pessoa também, né? E aquilo ali funciona como uma história que corresponde ao que está acontecendo, que você quer criticar. Não sei se eu fui claro. Tem mais duas perguntas, eu vou começar pela última, porque eu fico aqui tentando buscar, do Elpídio, né? Na literatura de língua portuguesa, quem seriam os escritores que escreveram para escritores? Ele diz, José Geraldo Vieira seria um deles? Quem é que você acha? Sim. Sim, acho que José Geraldo Vieira, sim. Olha, na literatura portuguesa, sempre existe um pensar o próprio ato de escrever, em todos os grandes narradores. Se você pegar essa de Queiroz, qualquer um deles, eles pensam sobre isso. Pensam sobre a questão, inclusive, das influências, das intertextualidades. Pegar um conto como Civilização de Essa de Queiroz, o cara está repassando ali todas as grandes influências que o pensamento ocidental estava, com o qual o pensamento ocidental estava formado até ali, né? Mas, desta maneira específica, como André Gide, que eu citei, né? Como André Gide, Henrique Villa-Matas, não me lembro de nenhum, não. Agora, não. Pode ser que até o final da live a gente se lembre, né? Vladimir tem uma pergunta. Eles pensam sobre a questão da narrativa. Até mesmo um Saramago, um Antônio Lobo Antunes, hoje, né? Mais para o nosso tempo, Inês Pedrosa. Aquele livro de Inês Pedrosa, em que ela dialoga com o padre Antônio Vieira, que é passado aqui em Salvador, como chama? É uma frase... da eternidade. Não me lembro. Alguma coisa da eternidade. Ela tem uns títulos bonitos, agora me fugiu isso. Mas é um que ela dialoga com o padre Antônio Vieira. É um texto bastante metaliterário, né? Ela discute muito os limites de linguagem, mas ela está mais interessada em rediscutir o que o padre Antônio Vieira chamou de amor puro. Rediscutir essa noção. Tem aquele também que escreveu como é? Praia dos Cães, Desaparecida, como é? Esqueci, é Alexandre... É do século XX e ali no mesmo período de Saramago, não sei se você se lembra. Mas tem uma pergunta interessantíssima aqui do Vladimir Saldanha, nosso querido amigo e poeta.
Como escritora de prosa, fale um pouco do que você pensa do direito à intersubjetividade. O escritor falar de um personagem que não faz parte de sua vivência direta. É aquela história de lugar de fala, né? Isso aí eu acho que é uma coisa extra-literatura, esse tipo de limite ou censura discursiva que está acontecendo no nosso tempo. A literatura vai passar em cima disso aí com um rolo compressor, porque a literatura é feita do outro, das diferenças. Não adianta você querer dizer, eu como mulher, só eu posso falar, eu, mulher branca, sei lá, de Montes da Lápis, sei lá mais o que eu posso acrescentar a isso. Só eu posso falar sobre o meu... você pode pensar isso, brigar por isso, sair na rua, gritar, mas você não vai moldar um verdadeiro, um genuíno criador, sobretudo de palavras. A linguagem nos leva para a luta com as palavras e a própria noção de quem você é e de quem o outro é te leva a esse caminho completamente sem dono, que é a imaginação. É uma das coisas mais ricas que a humanidade tem e você não consegue colocá-la em moldes. Eu me lembro de um conto que eu escrevi chamado Ruínas, que só foi publicado em antologia, mas ele estaria nesse livro, Elefantes Submersos, que nunca foi publicado, em que eu estava passando por uma separação, eu morava em Maceió, foi o meu primeiro casamento, né? Um divórcio muito complicado, eu era muito jovem e eu costumava ir para a praia de Maceió, ali eu morava em Ponta Verde, e ficava ali 9, 10 horas olhando a água, né? Olhando o movimento. E eu me lembro de um mendigo que estava sempre por ali. Eu comecei a parar de pensar em mim e olhar para ele. Naquela sensação, eu estava me sentindo um fracasso total como pessoa. E eu comecei a olhar para aquele mendigo. Não é aquela perspectiva de Clarice, que tem um conto que o mendigo mascando chicletes fez com que aquela dona de casa percebesse o cerne da vida. Não foi isso. Simplesmente eu me distraí olhando para ele e comecei a imaginar como era a vida dele. E depois eu fiquei com a impressão de que ele só se interessava em ver os rapazes. Toda vez que via um grupo de mulher, uma mulher de biquíni, ele se virava e ia buscar outro tipo. Eu, algumas semanas observando, depois ele sumiu. E eu fiquei pensando, como será uma pessoa, um morador de rua, na época a gente chamava mendigo, um morador de rua que gosta de rapazes. Como será que ele vive esse desejo? Se gostasse de mulher também, ele teria um tipo de subjetividade, vamos dizer. E eu comecei a imaginar, eu dormia, tomava café, só ficava pensando, será que ele está tomando café? Será que ele está tomando banho? Será que ele... E comecei a, como escritora, imaginar e escrevi o conto. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu sou voz de moradores de rua. Isso não existe. Né? Ninguém é voz de ninguém. Você pode, no máximo, ser a voz de si mesmo. E olhe lá, que muitas vezes você escreve sobre o que você está sentindo e depois de um tempo você descobre que aquilo não tem mais a ver com o seu universo, não tem mais a ver com as suas emoções, com o seu, enfim, com o seu crescimento de pessoa. É o que está acontecendo, por exemplo, com algumas passagens do meu romance, dos meus diários. Então, como narradora, como escritora ficcionista, nós temos que rejeitar esse tipo de limites. Cada época vai trazer uma série de questões com as quais os prosadores vão lidar. Né? Se você estudar a história da prosa no mundo, no Brasil, você vai ver cada época tentando dizer isso não é literatura, ou isso é literatura estrangeira, na época que a preocupação era ser nacional e tal. E eu considero a imaginação um dos maiores ensinamentos, aprendizados. Acho que é uma dádiva que Deus deu para a gente, como outras. Né? Você poder imaginar, poder se colocar no lugar de outros e outros e outros. E aí você poder ampliar o seu conhecimento
da condição humana. É, Quem não trabalha isso, está só preocupado em fazer um tipo de produção ali centrado no que ele mesmo vive, vai conseguir fazer, pode fazer coisas muito boas, mas vai estar limitado ao que você vive e às pessoas que vivem parecidamente que vão se interessar por isso. Né? Mas aí você já está claramente limitando a sua criação. o Cleilton Silva respondeu, lembrou do livro de Inês Pedrosa, A Eternidade e o Desejo. Então Isso, a eternidade do desejo. vamos começar então pela, já falei, citei o JP ganhou, né, no concurso, no sorteio, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, publicado pela Mondrongue, é o primeiro volume da trilogia, que você pensou uma trilogia. O segundo volume é este aqui, né, O Mal Não Tem Asas. Eu vou começar pelos títulos, né, que são também perguntas sobre a trilogia. Então, assim, eu já li os dois livros, claro, né? Sei do que se trata, não vou dar spoiler aqui, mas mesmo que se não tivesse lido, né, os dois títulos me remetem a temas metafísicos e da condição humana, né? No primeiro, a palavra paraíso, né? Logo, se direciona à questão do bem. E no segundo é visível a palavra mal, né? O mal não tem asas. Por que esses dois títulos e minha intuição está certa, que são questões metafísicas da condição humana? A trilogia trata disso ou também? Sim, sim. Não, eu acho que essas são as questões mais fortes na trilogia. Né? O terceiro se chama Os Irrealistas e está pela metade, eu acho. Não Se Vai Sozinho ao Paraíso é um título que tenta metaforizar a condição dos personagens. Eu sempre busco um título que seja uma coisa bonita, que tenha alguma sonoridade, alguma beleza, esteticamente falando, e que também remeta a uma condição, pelo menos tente traduzir, sintetizar a condição do personagem. Então, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso é a história de Micael. Micael é uma pessoa que tinha tudo para ser feliz, né? Para viver assim uma vida, vamos dizer, de felicidade plena. E ele foi. Ele casa com a mulher que ele ama, ele tem 2 filhos. Só que a vida nos escapa, a ordem, a lógica, o sentido maior da vida nos escapa, assim, nos escapa no sentido de que nós não podemos definir, agora eu cheguei num platô e eu vou ser feliz e acabou. Né? A felicidade é composta de vários momentos na vida, ela vai acontecendo. Então, quando Micael é assombrado pela tragédia de perder a esposa e o seu filho mais velho, todas as suas buscas e muitos dos seus valores entram em choque. Ele é católico e vivia buscando algumas formas de, vamos dizer assim, facilidades para a evolução espiritual em outros lugares, em outras paragens. E nisso ele vai encontrar com um grupo de pessoas que estavam em busca do livro real. O livro real seria um livro que traria todas as respostas para a nossa vida, de onde viemos, para onde vamos, como somos, né? Dividiria as classes, dividiriam as pessoas pela sua evolução, quem estava em tal plano, quem estava em tal. E Micael é doido para ler esse livro. Ele acaba conseguindo, mas ele percebe que não tem mais sentido depois que ele perde a esposa e o filho. E o título é tirado de um diálogo muito esclarecedor. Eu acho que é um diálogo que o leitor vai entender muito do abismo, da perdição em que vive. A perdição que eu digo no sentido afetivo e no sentido espiritual de Micael, porque ele é uma pessoa muito correta, vamos dizer assim. Né? Ele tem um diálogo nas margens do Rio Gavião com um amigo que fez filosofia, Hendrix, o apelido desse amigo, e esse amigo disse para ele assim, poxa, eu
Eu penso, eu te admiro muito porque você é tão fiel à sua esposa, que você foi escolhido para ler o livro real. Tenho que esclarecer para quem não leu que o livro real é um livro guardado por guardiões invisíveis, né? E esses guardiões só entregam o livro. Gente, teve uma Acontece batida na rua. na rua, Espero deu que para não ouvir seja no daqui. nosso carro. Mas Espero não, que não seja no nosso carro. mas eu vou ver. Continua. Continue, vai Certo, falando que eu vou ver o eu que é. continuo. Então, nós não temos garagem, moramos num prédio velho, mas muito agradável o nosso apartamento. É por isso que nós o escolhemos. E aí nosso carro fica na rua. Aí de vez em quando tem um barulho, uma coisa assim, a gente fica com esse receio, né? Não foi nada, pelo visto. João Filho O, já voltou. o de sempre, motoqueiro na contramão bateu num carro. Ah, que pena. Bom, esperamos que ele não tenha se machucado. Então, voltando ao que eu estava falando, nessa conversa, então Hendrix diz a ele assim, que você, por fidelidade, por lealdade à esposa dele, que também buscava esse livro, ele se nega, ele diz não para os guardiões e ele não lê o livro. O livro que ele procurou a vida inteira, porque naquele momento aquilo também não faz mais sentido para ele. E eu peguei uma brincadeira que a gente tinha quando era criança, em que um líder, eu não participava porque as pessoas não me deixavam participar, eu era muito nova, diziam que eu era café com leite. Mas tinha um líder que fazia jogos de tipo, vai fazer isso, aí a pessoa ia fazer, vai fazer aquilo, me traga uma bota furada, me traga. E quando a pessoa conseguia, é uma variação daquela do mestre mandou, lembram? Essas brincadeiras de criança. E essa, quando você voltava e conseguia vencer todos, o cara falou, parabéns, você tem direito a escolher. Aqui a porta, tem essa porta esquerda e essa direita. Qual você abre? Se a pessoa abrisse a porta certa, era tudo desenhado em parede. Se a pessoa tocasse na porta certa, ela iria ao paraíso. Senão, ela iria para o inferno. E se ela tivesse feito várias atividades, ela tinha direito de escolher de novo, ou seja, e ela podia levar alguém que ela... Como nós éramos crianças, as pessoas levavam a avó, levavam o cachorro, levavam a mãe, levavam pessoas um pouquinho mais... Entrando na adolescência, levava o menininho, a menininha, por quem estava apaixonado. E quando eu estava escrevendo esse livro, essa brincadeira me veio na mente como uma síntese da condição de Micael, né? Ele se tocou que, mesmo que o livro real trouxesse e satisfizesse toda a sua... Não vai acontecer isso, mas ele pensou isso. Mesmo que satisfizesse todas as suas curiosidades acerca das questões ontológicas do ser humano, da vida, não resolveria. Ele não iria se sentir nesse paraíso. Aí é uma metáfora mesmo, né? Não chega a ser uma questão religiosa mesmo. Mas isso vai fazer com que Micael volte para a sua religião de origem. Ele andou por várias paragens e se não se vai sozinho ao paraíso, ele percebe que sozinho ele não vai conseguir resolver nem a dor imensa que ele sente da perda, né? Nem essa sensação de vazio. Você está dando spoiler, viu? Bom, você perguntou. O mal não tem asas é o contrário de Micael. Aí já é um Mas tem Juliano. Só um minutinho, amor. Tem uma questão que o Beto coloca, a epígrafe é de Chuon, é de Fritz George Chuon. Alguma pista de leitura? Ele pergunta, e a epígrafe eu vou ler, que é do Fritz George Chuon, né? Há no homem uma subjetividade ou uma consciência feita para olhar o exterior e para perceber o mundo, seja este terrestre ou celeste. Além disso, há no homem uma consciência feita para olhar o interior, em direção ao absoluto ou a si mesmo. Seja esta visão relativamente separatista ou unitiva. Se for para viver como formigas, os homens não têm nenhuma necessidade das suas faculdades intelectuais e morais. É uma bela epígrafe, né?
é uma pista real mesmo para compreender não só Micael, mas a maior parte dos personagens desse romance. Depois me falaram de algumas questões biográficas de Fritz Joachim e falaram: você está igual Micael, você está colocando uma pessoa que seria contrária à sua religião, que eu sou católica. Eu não sei se eu colocaria, mas assim, essa epígrafe ela sintetiza a condição do personagem. Ele é um personagem que não quer ser formiga, não está interessado em ser formiga. Na vida material dele as coisas estão resolvidas, ele não tem nenhuma pretensão de ser rico, ter poder, essas questões todas. E, na verdade, é uma epígrafe que também sintetiza os outros livros que virão da trilogia. O mesmo vai acontecer com Juliano Borelli, que é o personagem central de O Mal Não Tem Asas. Ele também, em termos de material, não é a questão dele. Porque tem pessoas que vivem angustiadas em função de algo material que lhes falta. Esses personagens não estão nesse processo. Né? Nós já temos 1 hora de live, acho que está na hora de fazer o sorteio de novo, né? O JP, que ganhou Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, está dizendo se o livro é bom ou spoiler é irrelevante. JP, enquanto leitor, para mim, toda arte é forma, arte no sentido forte do termo. Mas enquanto promotor do livro da minha musa, aí eu não posso dar que para instigar e o pessoal comprar, entendeu? Há uma separação entre o leitor e o comerciante aí. É brincadeira, JP. Eu também não me importo com esse negócio de spoiler. Eu também não. Você pode me contar um filme todo, um livro todo, porque eu não leio e nem assisto. Eu não tenho essa relação em relação à arte. Essa relação de que questões de surpresa, no sentido assim de um personagem vai morrer no final, um personagem vai... Isso para mim não é relevante. Para mim é relevante como as coisas vão ser desenvolvidas, como elas vão ser montadas, moldadas para chegar àquele final. Então, nesse sentido, eu acho que uma obra de arte é incontável. É impossível você contá-la. Veja, quando eu vi a primeira vez Van Gogh, quando eu vi a primeira vez Van Gogh, quem mais conhece as pinturas de Van Gogh do que a gente? Ele está em cartão, está em capa de disco, está em camiseta. Eu mesma tinha uma camiseta com os girassóis. Agenda, eu me lembro dos anos 80, a gente comprando milhares de agendas com fotos de livros. Quando eu vi as pinturas dele numa Bienal que eu tive o prazer de ver em São Paulo, eu fiquei parada, aquele mundaréu de gente passando para lá e para cá, e espantada com as cores. Você sentiu, amor? Você sentiu tem um nome para isso, chama-se Síndrome de Stendhal, né, do escritor francês, né? Porque exatamente você fica em estado de fascinação, né? Exatamente. E você, não adianta aquilo que você viu, aquilo não funciona. Quando eu vi Caravaggio, quando eu vi... Olha, são coisas que, se você for falar em spoiler, em arte pictórica, ou arte... Enfim, o que você pode fotografar, o que você pode sair por aí reproduzindo, mas não funciona. Porque quando você olha... Eu acredito que todas aquelas pessoas tinham uma multidão para ver, estivessem com a mesma sensação que eu, não sei. Porque eu me lembro que depois foi tão difícil foi um momento assim de que você olha para a obra e parece que a obra está te olhando também. Então você e aquelas cores, você e aquelas formas, que uma amiga que estava comigo depois perguntou, ela já tinha visto, foi tomar um café, voltou e disse assim, e aí, o que é que você achou? Aí eu falei para ela assim, o que me veio na cabeça? Os quadros deles são muito pequenos, eu achava que eram imensos. Aí ela disse, não acredito, você vai me falar só isso. Na hora foi o que eu consegui, porque por dentro estava aquela ebulição de palavras que você não consegue dar corpo. Né? Esse Mas processo eu acho que de usufruir alguma coisa pelos sentidos, né? Daqui que chega ao cérebro, para você racionalizar e transformar em frase, palavra, discurso,
Tem um tempo. É Eu a ainda não tinha feito isso. Libre André, eu acho que é o André, com certeza, dizendo que ele está com vontade de ler já os livros. Então, tem 1 hora já de live, eu vou fazer o segundo sorteio, né? Quem acabou de entrar e tal, eu fiz uma pergunta, né? Qual o nome do primeiro romance de Alex Leila? O Henrique é o nome do romance, e o JP de Magalhães Carvalho Camargo respondeu. JP, você pode mandar para o meu direct o seu endereço completinho, certinho, que a partir de segunda a gente já envia para você. E a segunda pergunta é, né? A segunda pergunta é: qual livro está sendo traduzido nos Estados Unidos agora? É um livro de Alex, é um romance, né? E qual o nome desse livro? Está sendo traduzido. Como é o nome da tradutora, meu amor? Amanda Sarazi. Amanda Sarazi. Então aí, quem responder qual o livro que está sendo traduzido, se for a pergunta muito difícil, eu faço outra, porque ela já falou desse livro em lives, em outros momentos e tal, né? Mas é um livro, é um romance. Pronto. Cleilton Silva ganhou. Primavera nos Votos. Ótimo, Cleilton. Deixa eu anotar aqui. Cleilton foi meu orientando na UFES. Foi seu Pessoa aluno? muito querida, fez uma dissertação muito bonita sobre Walter Hugo Mãe, muito bem feita. Bacana, Eu costumo dizer bacana. que eu fui mais uma leitora, porque ele já sabia exatamente o que ele queria, não teve muita orientação. Agora tem uma coisa, Já meu amor, que deveria eu ter acho. publicado, né, Cleilton? Muito bom o trabalho dele sobre o amor em Walter Hugo Mãe. A outra pessoa também respondeu, mas respondeu o Literasp 21, mas respondeu depois. Agora tem uma coisa muito interessante que eu acho assim, que aí sim é um domínio impressionante nesses dois romances, além de outros elementos técnicos que você usa nos contos, na crônica e tal. Mas uma coisa muito, muito interessante que eu acho que realmente é só quem domina, e aqui eu não estou rasgando seda, não estou falando porque é real, quem for ler vai perceber, é o seguinte, é o domínio técnico. Tem momentos, por exemplo, no Não Se Vai Sozinho para Isso, como vocês viram ela falando, tem dimensões oníricas, parece oníricas, assim. Essa mudança, por exemplo, dentro de um filme é até fácil de fazer, né? Dependendo do diretor. Mas na literatura, fazer isso com palavras é muito complicado. Então você vai ver que o personagem parece estar num momento e entra em outra dimensão. E ela faz isso de forma maravilhosa no Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. E no O Mal Não Tem Asas, né? O Gessé de Almeida Primo, crítico, amigo, meu amigo, até chamou a atenção também. O domínio, por exemplo, os diálogos estão embutidos, diálogos, acontecimentos, pensamentos, tudo do que se diz respeito aos personagens e a própria página está embutido dentro do próprio parágrafo. Então, e você não se perde, você vai lendo, não se perde, não tem como. Eu falo porque eu li o romance inteiro, né, antes de ser publicado, conversamos muito, né? Então não há essa confusão. É tudo muito claro, tudo muito fica muito claro para o leitor não se perde, né? Aí sim tem um domínio narrativo mesmo, estilístico da linguagem. E tem também esse O Mal Não Tem Asas, as páginas finais, tem uma redenção, aí sim, eu acho que é um dos ápices da sua literatura, porque além da questão muito bem escrita, né, é realmente a arte romanesca, e tem a redenção humana ali, e muito comovente, né? Então fale para nós o que é O Mal Não Tem Asas, né? Mas antes de a gente pode fechar com essa pergunta, se não tiver mais perguntas, mas alguém perguntou, a Natália Celestino, onde posso comprar os livros. Natália, você pode comprar no site da Editora Mondrongo, www.editoramondrongo.com.br, viu? Lá você pode achar os 2 volumes. Eu acho o link aqui, mano. Da trilogia, né? E, se não me engano, nós não falamos de outros livros, né? Faltou falar 2 livros, um que eu adoro, esse aqui, A Chuva Secreta. É um livro de contos, pela Casarão do Verbo, e vocês, eu acho, se encontram na Amazon, né, meu amor? Não sei se... Esse é um livro de contos maravilhoso. É fácil de achar esse livro, até na estante virtual também tem.
Não é difícil de achar, não. Esse livro, eu gosto também dele. É um livro bem redondinho. É, Eu acho são que são quantos 9 contos? contos. Dois desses contos eu considero. Um foi premiado pelo Luiz Vilela, que é o Felicidade Não Se Conta. É um conto um pouco longo, né, de um rapaz cego, pintor, que vai perdendo a visão, e é casado com um poeta. Ele ganhou o 20º concurso de contos Luiz Vilela, e depois eu acho que acabou o concurso, É, lá você em fechou o Minas concurso. Gerais. É. Pois é, E teve também um que desses contos pena. aqui, foi traduzido para o alemão, né? Que eu E um citei. desses contos foi traduzido para a antologia da Marlene Erkel, que você falou aí, que Qual é o é conto? Estamos Prontos. O Não, mas eu conto é Não digo, se esqueça de pisar firme no coração do mundo. O nome da antologia é Estamos Prontos, em alemão, não sei falar alemão. Wir sind bereit, eu acho, que foi editado aí pela Letra Trag. e o Não Se Esqueça de Pisar E Firme no nós, Coração no Mundo é o nome do conto, mas o conto vocês vão estar muito. Que eu ri muito, na verdade. E eu acompanhei a leitura lá em Frankfurt desse conto em alemão e a plateia dava gargalhadas também. Mas é uma gargalhada eu não gostei trágica. muito disso, não. É trágico, é um O terrível. conto é muito triste, né? É uma pessoa que se acha a pessoa mais feia do mundo, é uma percepção dela. E o conto é narrado na primeira pessoa. Então ele mostra essa ambiguidade. É uma pessoa que teve, na verdade, uma vida dolorosa, uma passagem dolorosa na vida. Ele foi usado para cometer uma. Ah, não vou contar não, não vou dar spoiler. Ó o Vladimir dizendo aí, ó. O Conto dos Varredores de Rua é um dos melhores que já li. Eu acho fantástico esse conto também, Vlad. Eu acho que é. Qual é o Também está nome? nesse livro, Chuva Secreta. É Senhora Minha, não, né? Ah, Quando Estávamos Não. nos Mesmos Arvoredos, é o nome do conto. Quando estávamos no mesmo nos mesmos arvoredos. Arvoredos. Se passa aí no Campo Grande mesmo, né? E foi um insight que eu tive. Eu passei uma vez e vi uma pessoa brigando, dizendo, corrigindo o trabalho dos varredores. E eu nunca tinha pensado na vida de um varredor de rua, e tampouco que havia um chefe que iria dizer a eles se estavam varrendo bem ou se estavam varrendo mal. E me chamou a atenção umas formas repetitivas que essa pessoa falava para corrigi-los. Isso ficou na minha cabeça, eu vim para casa, obviamente o conto não é só sobre isso. Tem toda uma questão também de vivência e relação do homem com a natureza, uma relação um pouco distópica, como o João Filho costuma dizer. Como é que você fala? Onírica. 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 Duas coisas. Eu vou ler um trecho, não li nenhum trecho seu aqui, e também saudar o José Neto, né? Que mora na Suíça, se não me engano, é Suécia. José, um abração, você está aqui, você mandou um e-mail, demorei a responder porque eu estou com 1000 coisas para fazer, mas vou responder, viu? E eu vou ler o parágrafo, o primeiro parágrafo desse conto, que Vladimir falou que é um dos melhores que ele já leu. Quando estávamos nos mesmos arvoredos. Tem um epígrafe de Ricardo Reis, né, do Fernando Pessoa, e diz assim o primeiro parágrafo. O grande problema da criatura que se diz indivíduo há de ser isto, uma mania recorrente de querer ser o que não se é. Não existe aí qualquer segredo, pois desde há muito o sabíamos, embora jamais tenhamos coragem de assumir o risco de num rompante dizer, ora, eu sei do grande segredo, ou melhor, problema, sei do grande problema. Desaprovamos o risco silencioso de ser cada qual um indivíduo, aquele que se destaca na paisagem e mete na cabeça que sim, entende, sim, está por dentro, sim, conhece alguma coisa da vida, perguntar-se-ia o quê? Em vão, pura retórica. Que há de novidade? Que novidade há aí? Dir-se-ia nenhum é evidente, tudo absolutamente velho e repetido. É um belíssimo parágrafo, né, gente? De entrada num conto. E ele funciona como uma chave, uma síntese do que vai acontecer, né? Porque são pessoas que estão ali com as fardas, com o mesmo tipo de ofício, e a tendência de quem os ordena é que eles percam essa individualidade. Todos têm que varrer igual, têm que varrer no mesmo tempo,
E essa relação do ser humano consigo mesmo, com a vida e com o outro, vai sendo acoplada com esse ofício de varrer o Campo Grande. E aí também acontece um fenômeno na natureza que os tira desse dia a dia, dessa rotina do dia a dia. Autor explicando seus textos é uma coisa cansativa, né? Mas Monótona. Kiko, Mas é mais ou menos isso. Kiko Lisboa, nosso querido amigo, músico, compositor aí, está dizendo assim: gosto dos contos que se passam em Bom Jesus da Lapa. Todos que li me encheram de uma melancolia nostálgica de uma cidade que não existe mais. Realmente, muitos aqui, eu concordo com o Kiko, e aconteceu comigo a mesma coisa. Alguns estão nesse livro, Obscuros, né? Que isso é mais difícil de achar. Eu não vou dar, que eu só tenho esse é meu. E também tem Em um. Urbanos também tem um conto que se passa em Bom Jesus da Lapa. E aqui também, né? O Não Se Vai Sozinho ao Paraíso Tem tem um uns. capítulo todo aí, que é a segunda parte do romance se passa, boa parte em Bom Jesus da Lapa. Acho que a maior parte. Tem uma passagem em Correntina, que esse grupo vai atrás do livro real, é uma pista falsa. E onde acontece isso que o João comentou, né? Que um personagem de um outro tempo atravessa um túnel do tempo, assim, e se encontra com eles, meio que para dar assim um alento. Olha, vocês não vão ler agora o livro real, mas não deixem de buscar. Não deixem de buscar, ele quer dizer, não deixem de buscar um sentido maior na vida de vocês. Né? Não se deixem levar pelo rasteiro, pelo dia a dia, pela matéria. E aí para mostrar que esse sujeito está em outro tempo e que ele atravessou tempo e espaço para encontrar esse grupo, eu usei o celular, porque eles estão lá nos anos 80, não existia celular ainda, nem no mundo, nem no Brasil, e esse sujeito se chama Eros, vem do Rio de Janeiro e encontra com esses personagens, ele é um guardião, na verdade, e ele vai lá mostrá-los e conversar com eles, e acaba que um deles pega o celular dele e fica sem entender. Que rádio estranho, que rádio diferente e tal. Aí ele fala, não é um rádio. Aí ele se dá conta que ele está num outro tempo. Nem ele sabia, ele é mandado para fazer essa... E ele percebe que ele está num outro tempo e fica também muito perturbado. E para tirá-lo disso também, desse período, eu faço como é que eu posso dizer, o coloco para entrar no banheiro, quando ele voltar ele já vê que está em outro espaço. Num ambiente de bar, não é isso? Tem um ambiente de bar, o sujeito, o personagem vai ao banheiro, na volta ele está em outro tempo. Isso é Ele isso, tá em mas outro isso. tempo, o dono do bar já está. O dono do bar era um garçom, virou dono do bar, está velho, está no caixa, e o leitor vai percebendo que houve ali uma mudança significativa de tempo e, obviamente, de cenário. Vou fazer a última pergunta, sem encerrar falando do o mal não tem asas, né? Mas antes eu dei uma informação no início da live e esqueci de complementá-la, que é o seguinte: nós somos convidados, Alex, Leila e eu, para sermos padrinhos, né? Nós já somos padrinhos de duas, quer dizer, eu sou de os dois juntos, né? De um casal, de uma criança maravilhosa, que é a Maria, né? Que é filha dos nossos compadres Carlos Cáliga e Vivian Cáliga, e o Adriano Ferreira Leite nos convidou, antes do nascimento do Benjamin, que nasceu ontem, forte, saudável e bonitão, gordo que só ele, acabou de nascer com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos convidados, foi muito emocionante estar aqui dizendo, e queria dizer isso aqui, agradecer ao vivo e a cores, né? E como eu brinco sempre, é uma piada idiota que eu sempre faço, Benjamin é bonitão, então puxou a mãe, né? Então a mãe está se recuperando, né? A Fernanda, ó, a Vivian aí já mostrando Ele fala isso às vezes para crianças que você olha e são a cópia do pai. E ele fala, puxou a mãe, você olha a criança exatamente igual ao pai. Eu digo, mas João, você está mentindo. Mas todo homem por Está definição, enganando a feio. realidade. Então tem que puxar a mãe, né?
Ó, a comadre Vivian falando aí, ó. Um beijão, Beijo, comadre. Vivian. Saudade. Então é Sim, isso. mas eu queria falar para Kiko que eu tenho um romance, eu tenho um projeto, assim, só tem 3 ou 4 páginas, inacabado de falar de um romance que se passa todo em Bom Jesus da Lapa. E que seria daquele período, aquele período dos anos 80, as primeiras eleições para presidente, que Collor entrou e confiscou a caderneta de poupança, porque eu vi em Bom Jesus da Lapa muitas pessoas absolutamente desamparadas, perdidas, pessoas que tiveram que fechar o comércio porque não tinha dinheiro para reabastecer o comércio, pessoas que tinham cirurgias marcadas, pessoas que foram embora do país, né? Pessoas lá de Bom Jesus da Lapa foram embora para Portugal, foram lavar prato em Portugal, foram e é uma sensação, e eu não vejo ainda literatura, narrativa sobre isso. Tem o filme É, de Walter Salles, né? Terra Estrangeira, que fala um pouquinho desse período, mas eu queria falar dessas pessoas que nesse período era um período de muito desamparo, de muita falta de futuro, a gente tinha uma incerteza muito grande. Foi algo que abalou muito as pessoas. E eu percebi também muitas coisas como as igrejas estavam mais cheias, né, as pessoas pareciam se apegar assim, à única coisa que ninguém podia tirar, que era a fé. Né? Então as romarias estiveram mais cheias. as Bem, Romarias eu deve estar queria falar falando aí, sobre gente, isso é de Em Bom Jesus da Lapa. Em Bom Jesus da Lapa, eu queria falar desse período do plano. Me esqueci o nome do plano. do Isso plano já é o plano Collor. sintomático, né? É Novos Cruzados, né? Eu acho que é. Novos Cruzados, que Tem um tinha aquela conto, economista que ficava, você convertido aos Zélia Novos Cardoso. Cruzados. O Ninguém Tiago entendia nada que Amorim. ela falava, só sabíamos que estávamos ferrados. Eu queria falar sobre algumas pessoas, não necessariamente reais, mas a relação dessas pessoas neste período em Bom Jesus da Lapa. O Tiago Amorim, só falando, tá o livro dele está saindo agora, o primeiro livro dele de contos. Eu escrevi A Orelha e é um conto falando desse período, é curto o conto e é sobre a perspectiva de uma criança. Mas aí Kiko já está aí sabendo que você vai escrever, já está escrito. Isso você anotou, né? Não está escrito isso ainda, né? Isso são anotações soltas, pedaços de sensações que podem vir a ser personagens ou não. Mas já tem um tempo que eu tenho vontade de fazer isso, de escrever isso. É Como a, já tem um tempo também que a gente se distanciou, né? Talvez consiga. a, Talvez eu Fer, consiga. a Fernanda Federici, nossa comadre, né? A mãe do Benjamin que está se recuperando aí. O Benjamin nasceu gordão mesmo. O Adriano falou que ele nasceu com mais peso do que o primeiro filho dele, o João, que é meu xará. Né? E ela diz: agradecemos imensamente por vocês aceitarem o convite. É uma honra para nós. A honra é nossa, comadre. A honra é nossa. Né? Com certeza. O pai está falando aí também. Né? O Neemias acabou de entrar. O Thomas Juliano também, o grande historiador brasileiro, jovem historiador brasileiro. Agora, meu amor, a última pergunta, e se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode fazer. Fique à vontade e jogue duro falando desse seu último romance, que é o tema da live, só vamos falar no final dela. Bem, eu vou começar falando então que ele é uma continuação, mas ele pode ser lido, é uma trilogia, como eu falei no início. O que atravessa a trilogia, a existência desse livro, que é um livro imaginário, mas na representação dos 3 livros, esse livro existe. Há personagens que o leem e personagens que o buscam. Juliano Borelli já é assim, uma espécie de arquétipo contrário a Micael. Ele tem vamos dizer, uma malignidade bem desenhada, né? Não quer dizer que ele esteja satisfeito com ela. Isso também o assombra, isso também traz dores e sofrimentos para ele, mas ele fez essa escolha.
assim como Micael fez uma escolha de continuar na luz, no bem mesmo, com todas as questões trágicas que aconteceram na vida dele. Então, Juliano Borelli é um escritor, ele já aparece em Não Se Vai Sozinho ao Paraíso como um escritor que vai no enterro de um poeta que se suicidou, que é Ramiro, muito amigo de Micael, por quem Micael também se sente culpado pelo suicídio dele. Então, Juliano Borelli é ele que conta, o narrador é em primeira pessoa. No Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, há uma modulação, uma alternância de narrador. Ora é Micael quem narra, ora é uma narração em terceira pessoa. Mas também existe às vezes eu brinco com aquela falsa terceira pessoa, que é, na verdade, o personagem falando como se fosse uma terceira, mas ele falando de si. Seria, assim, um superego do personagem. No Mal Não Tem Asas, ele é todo narrado por Juliano Borelli. Porém, Juliano Borelli é uma alma cindida, é um personagem bifurcado. Né? Não que tenha mal e bem, um médico e monstro, até ele brinca com isso no final, quando acontece essa redenção que João Filho fala. Né? Ele fala, eu me bifurquei, uma parte deveria ser o anjo bom e a outra o anjo mau. Né? Uma parte deveria ser o médico, a outra parte o monstro. Uma parte deveria ser a bela, a outra a fera. Não é assim, quer dizer, é assim a lógica opositiva das coisas. Né? Aí ele diz para o leitor, infelizmente aqui foi um lamaçal total. Então ele se perde mesmo nesse abismo e passa algum tempo da vida dele se autoacusando. Uma parte acusa o outro de ser o parasita e essa parte que é o parasita acusa aquela outra de ser o senhor das trevas, o estrupício, né? o troglodita, ou seja, aqueles instintos mais básicos, mais primários do ser humano. Então, essa aceitação da sua própria condição só vem no final, como João Filho colocou. Mas o percurso dele é um percurso entre desejo, palavra, porque ele é um escritor, ao mesmo tempo ele é um sujeito muito corpo, no sentido de muito ligado aos prazeres uísque. Eu nunca entendi tanto de uísque. Quando eu passei a escrever Juliano Borelli, cheguei a comprar, não está aqui não, manuais de uísque. Eu mudei porque ficava aqui, e aí quando eu fazia alguma live, eu dava aula, que eu dou aula atualmente em casa, né? Para os meus alunos da UF, aparecia aquele tanto de 4 manuais sobre uísque. Eu falei, as pessoas vão pensar que eu sou um alcoólatra. Aí eu tirei e botei Morrissey, botei Smith, umas coisas de filosofia, né? Para a pessoa também pensar que eu sou boa gente, e eu sou. Então, voltando a Juliano Borelli, o livro eu tento utilizar o parágrafo como espaço do diálogo entre essas duas criaturas, essas duas subjetividades. Então, um se chama Juliano e o outro Borelli. Ele se divide, se bifurca. Então, nas conversas, nos momentos que eles estão brigando entre si, o leitor vai perceber, é um diálogo dinâmico que eles têm uns com outros. Às vezes eles parecem irmanados, né? Mas tem momentos de cisão total entre essas duas instâncias. Também os outros personagens que entram em contato com eles são absorvidos dentro de parágrafos um pouco longos, mas que são todos, como é que eu posso dizer, escritos com os diálogos sem hífens, sem travessão, sem aspas. Os diálogos são absorvidos dentro da narração do personagem, porque eu queria dar esse dinamismo, eu queria que ficasse parando toda hora, para usar o discurso direto, o discurso direto marcado pela entrada do travessão. Então, mesmo quando é discurso direto, é o Juliano quem nos fala, Juliano ou Borelli, quem nos narra, e ele incorpora, diz ele, fulano diz, fulano pensou, fulano pensou não, que ele não pode saber o que a pessoa pensa, a não ser o que o próprio Juliano está pensando quando Borelli fala e vice-versa. Então esse livro me deu muito trabalho para chegar a esse formato,
né? Porque o formato mais óbvio, que seria marcar os diálogos, estava deixando o livro extremamente aquela sensação fragmentária, que eu trabalho em Henrique, que eu uso em Primavera nos Ossos, mas que não me satisfazia mais, que eu achava que não ia dar conta desse... porque o nosso pensamento, quando nós brigamos conosco, não precisa ser uma pessoa totalmente cindida, como acontece com Juliano Borelli, mas de quando em quando nós temos pensamentos contrários. E isso é uma coisa natural, dinâmica. Né? Eu não paro e penso agora que é a Alessandra que está falando, não, aqui é a Leila, não, ali é a Alex. Não existe isso. Né? Existe determinados elementos em que você, em determinados momentos que você considera que está errado isso, e uma voz diz, não, não necessariamente, não seja tão drástica, você também é muito dramática. Isso é muito dinâmico, o pensamento é muito rápido, né? Então eu quis dar isso juntando esses parágrafos. Eu acho que o que mais demorou para o romance ser escrito foi encontrar essa forma. O que mais eu poderia falar do romance? Ele também, um outro elemento que eu trabalho nele, são as histórias do próprio Juliano Borelli, porque eu sempre vi, João é testemunha, ele também sofre dessa insatisfação. Sempre que a gente vê assim, filmes falando sobre escritores, fulano é um escritor, olha, é um filme sobre escritor, vá ver, vocês vão gostar. A gente sempre assistia e ficava com aquela sensação que o personagem ser escritor, ou ser carteiro, ou ser padeiro, ou ser médico, não faria diferença. Porque a profissão dele, de escritor, não está intervindo na história. Né? Eu não sei que tipo de escritor ele é. Eu não sei, da mesma forma que eu não saberia que tipo de padeiro, a não ser que apareça ele fazendo pão e alguém dizendo tá horrível, tá uma miséria, jogando fora e tal. E a maioria dos filmes não trazia isso. Então, quando eu comecei a escrever, não tem nada mais comum, né, corriqueiro e até mesmo entediante do que um romance em que o personagem principal é um escritor. É a coisa mais batida do século XX. Então eu queria que esse personagem, o leitor experimentasse o estilo dele. Como ele é uma pessoa cindida, eu quero que o leitor experimente também que o estilo dele, como isso se resolve na escrita dele. Então Juliano é quem tem as ideias e Borelli é quem escreve. Há vários momentos em que eles respondem a questões com outros personagens. Por exemplo, há um momento em que ele canta o Ramiro dá um não, dá um corte, e ele que responde a essa rejeição com uma história. Ele chama de historieta, são histórias orais. Então vai ter esse momento em que o leitor vai experimentar. Tem outro momento também que ele vai brigar, meio que discutir com Micael pelo telefone, e ele quer chocar Micael contando a história, porque ele tem um relacionamento, ele é casado com Zeca, que é o companheiro dele, e tem um amante que é Daniel. E esse Daniel foi conhecido de Micael. Micael conheceu criança, e ele é órfão, o Daniel. Micael meio que o apadrinhou. E ele quer chocar Micael, mostrando um lado de Daniel que Micael não conhece. Então ele cria uma história extremamente erótica e conta para... na verdade, é uma história que ele vivencia mesmo, o Daniel, mas ele conta, ele narra essa história. Então essas histórias vêm em itálico no livro e o leitor experimenta eu espero que seja um prazer, de conhecer a literatura de Borelli, sem parar o livro. Está dentro do desenvolvimento do romance. Né? Essa passagem não é que o leitor ele tem vários leitores, o leitor vai para casa e vai ler Juliano Borelli, aí para a narrativa e você vai... Não, é no meio da história, ele usa como resposta algumas histórias que ele conta para as pessoas. O meu Acho que querido, é mais ou menos. meu querido Neemias está perguntando, Neemias Santos, que é baiano e está aí rodando pelo país, viu?
É brincadeira. Tá hoje em Londrina, parou em Londrina, com Richelle e Catarina, a filhinha Catarina linda. Eles estão em qual época? No caso do Mal Não Tem Asas, o livro vem até 2007, 2008. Pego de 2003, a história mesmo básica acontece de 2003 a 2008. Nesse período, Juliano Borelli lembra de partes da infância dele, dos anos 70. Ele é de 59, me esqueci. Ele é mais velho que eu, bem mais velho, já está com 50 anos agora. Mas o livro acompanha, né? Em 2003 ele tinha 40 e pouco, e vai indo, vai indo. Ele acaba com 50 anos, em 2008, mas ele vai voltar nos Irrealistas. Juliano Borelli tem momentos em que ele cometeu um crime, ele é preso, então tem esse período, que é na época do regime militar no Brasil, que ele foi preso. Né? E aí tem mas não pelo regime militar, ele foi preso porque ele comete um crime. Mas tem esse período que ele se lembra também. Então, mas esse período é um período que eu ponho assim, atemporal, porque é um momento em que ele tem uma crise e apaga. Né? O Juliano toma a frente. E aí apaga, e essas emoções, esse momento passado recuperado a partir das memórias desse período que ele era adolescente. É Literaz, né? 21 está dizendo que travou, que pena. Aqui não travou não, para mim não. Né? O André está dizendo também, vamos sair dessa live querendo ler todos os livros. Tomara, André. Então, mais uma vez, está no site da Mondrongo, né? O Mal Não Tem Asas. Os dois livros... Eu tentei tirar o coisa direto aqui para botar para vocês, mas infelizmente não consegui. Os dois livros foram publicados pela editora Mondrongo, do nosso querido amigo Gustavo Felicíssimo. Vocês podem conseguir o livro lá, né? O Zé Maria aí está dizendo que não travou, né? Eu acho que deve ter travado lá só pro Literaz, né? E eu queria terminar a live com uma informação interessante sobre a autora, né? É uma coisa que pouca gente sabe, é que talvez alguns de vocês não conheçam os autores, mas são autores importantes dentro da história da literatura brasileira. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que Alex Leira se correspondeu e tem cartas de Herberto Salles e também de Ivan Junqueira. Né? Porque assim, gente, por que eu falo isso? Diga, meu amor, fala, pode falar. Herberto Salles foi só uma cortesia, eu acho. Eu gostava dele, gosto, como autor. E quando eu lancei Urbanos, que foi fruto de um prêmio, eu tive acesso a muitos exemplares. E eu mandei para ele, ele respondeu muito educadamente. Ivan não, Ivan era um amigo mesmo. Um amigo que eu herdei de Ruiz Pinheira Filho, também um poeta de quem eu gosto muito, muito querido. E ele me apresentou a Ivan Junqueira, André Cefrin, Alexei Bueno, os amigos de Rui, do Rio. Eu costumava dizer assim. E eu me correspondi. Maria Lúcia Martins também, que é uma grande poetisa, querida também, cheguei a estabelecer uma amizade com ela. O Ivan foi mais constante. Talvez por ser escorpiano como eu, a gente trocava cartas, eu cheguei a mandar contos inéditos para ele, ele deu opiniões, ele mandou alguns poemas para mim, enfim, nós tivemos uma correspondência e tenho muita saudade de Ivan. Era uma pessoa muito mal-humorada, mas muito também, curiosamente, muito delicada. O Rui Pinheira conta uma vez que antes de Ivan morrer, né, eles estavam conversando, saíram assim, acho que estavam na Academia Brasileira de Letras, ele saiu para fumar, aí Ivan começou reclamando, ele virou para Rui assim, mas também eu reclamo demais, né? Ele mesmo percebeu que ele reclamava demais. Eu quero ler, eu queria ler um trechinho do O Mal Não Tem Asas, talvez um parágrafo. Por favor. Que está mais no... Olha, seu Orlandinho e Dona Nila, são os pais de Alex, estão aí. Seu Orlandinho, um abração, seu Orlando. Beijo.
Saudades. Essa live está bem saudosa. Mas mais para o final, né? Então, um trecho aí já para o final do romance, né? Que aí vocês vão perceber, tem aí um sabor disso tudo que ela falou, dessa mistura toda aí de camadas, de vozes e da própria escrita do Borelli, né? Do Juliano Borelli. Diz o parágrafo: não sei o que fazer, estou completamente perdido. Há camadas de realidades rolando rua fora. Ando evitando pisar numa delas. Quero voltar para casa, deitar na cama, esquecer tudo, fazer companhia a Daniel. Mas como? Se minhas pernas não obedecem, se não consigo voltar atrás, se sou empurrado cada vez mais para frente. No outro plano, um celular descarrega, o visor avisa, bateria fraca. Não está ao meu alcance. Um lobo entrou no meu escritório, tomou o celular das minhas mãos e ameaça mastigá-lo. Não sei como esse troço entrou na minha casa. Preciso pegar uma das minhas armas e dar cabo dele. Grande Juliano Borelli, que prazer te ver por aqui, como vai? Pergunta alguém bem próximo. Não vejo com clareza o rosto de quem fala comigo, mas aperto sua mão. Digo que é muito bom vê-lo, dou adeus. Tenho um risque-rabisque em cima da escrivania, posso usá-lo para me comunicar. Uma vez que estou sem voz, escrevo: estou sem voz, quero que você despache Micael para mim. Dou um espaço, acrescento. Ele me chateia sobremaneira. A pessoa tira o aparelho da boca do lobo, leva-o ao ouvido, diz: não se trata de uma reforma, mas de uma restauração. Desisto de atender. Deve ser um déjà-vu. Borelli desapareceu, mas continuo a pensar que está do meu lado, que me faz companhia. A ausência dele sangra demasiado. Você vê que são vários planos aí, né, de vozes, e o livro é todo assim, e o leitor não se perde mesmo, não dá confusão em momento algum, né? Isso aí é o domínio da estilística e da forma romance. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, né, fale agora, ou cale-se para sempre, ou então faça uma próxima live. Ou então, meu amor, fique à vontade para terminar com suas palavras. Tem uma outra coisa também, a gente falou de Heberto Salles, de Ivan Junqueira, e aí a Alex também teve um convívio aqui em Salvador, e também um pouquinho em São Paulo, mas mais aqui em Salvador, com Lígia Fagundes Telles, né? Lígia Fagundes Telles. Olha, Elpídio, o pessoal dizendo aí, Elpídio, a Fernanda, né? o Zé, acabou de fazer aniversário, né? Vivian, né? Sandrinha, nossa querida Sandrinha, um beijo ao casal de poetas mais lindo. Pronto. Eu não sou poeta, não. Ah, sim, tem um personagem no livro, no Mal Não Tem Asas, que é poeta e os poemas aparecem, né? Para dar mais substância ainda ao livro. E os poemas quem escreveu foi Alex, viu? Não fui eu, não. Ela que escreveu tudo. Daniel Maranhão. Daniel Maranhão. Um poeta, enquanto pessoa, insuportável, mas um bom poeta. Mas fique à vontade. Insuportável, assim, né? Mas fique à Borelli vontade, é meu amor. mais. Não, Borelli é quase o demônio. Não tem nada assim. Eu fiquei muito contente com a live, apareceu muita gente. Agora eu estou com a sensação mesmo de que é um lançamento. Porque o lançamento é justamente isso. A gente fica sentado autografando e veio aquele monte de gente de quem a gente não vê, de quem a gente sente saudade. E a gente quer ir ali apresentar fulano a cicrano e ver os papos acontecendo, as rodinhas, mas você tem que, né, autografar livro. Então, às vezes, você inventa assim, de ir ao banheiro para poder conversar com alguém, tirar foto com alguém e tal. E essa live está parecendo isso, porque as pessoas escrevem, eu estou aqui com o computador aberto para ver melhor, porque o meu celular está com a tela péssima. Aí eu abri no laptop para ficar vendo quem está entrando e tal. Mas, na verdade, quase não estou conseguindo ler o que as pessoas estão falando. Estou vendo aí Julie Salles, Juliana. Juliana, eu tenho uma coisa para dizer. Me perdoe te cortar, meu amor, mas eu falo, Juliana, você me deve uma fotografia, viu? Eu vou cobrar, viu? Ela fotografa muito bem. É uma grande artista, Juliana. E se quiser me convidar para uma... bem peculiar, bem singular.
vamos dizer assim. E o marido cozinha divinamente, ela fica só pirraçando e tal. Ainda tem isso, né? Ó, Lindomar, um grande querido amigo aí de adolescência. Bacana, Lindomar. Gente, muito obrigado pela participação da live, né? Muita gente boa, muita gente amiga, gente querida, gente da família e gente também que eu não conheço, né? A Juliana aí dizendo, devo e pago quando puder. Com certeza, Ju, será um prazer. E aí, assim, eu não é terminar, mas eu quero ler aqui também, eu sei que a live já está bem estendida, mas é o seguinte, tem um dos poemas do Daniel Maranhão que eu vou ler. Que eu acho, veja aí como, ela disse que não é poeta, mas vocês aqui vão julgar. Olha o perigo. O poema é curtinho, né? O poema diz o seguinte: no intervalo azul das jangadas, estarão meus olhos cansados. Você não é mais aquele que ontem a maré nem tanto cheia trouxe. Está deveras molhado, não apenas de espumas, mas, sobretudo, daquele que não aportou. Você e ele vão embora cedo, e eu volto meus olhos outra vez para a fronteira azul das jangadas. Não é um belo poema? Vocês não julguem aí, então vão ver, veja a mulher retada, né? Mas mulher minha é assim mesmo, gente. Mulher minha joga, como diz... É assim, tem muitas. Não, é só uma. É um harém? Graças a Deus, é só uma. Como diz Kiko Lisboa, né? Jogou para as narebas. Kiko Lisboa é um amigo de longa data aí. Kiko é um grande amigo. Escrevíamos poesia, eu e Kiko, juntos, em Bom Jesus da Lapa. Muita cachaça, né? Muito vazio, muita lacuna, não tinha muito o que fazer. E pacificávamos ali às tardes, um pedaço da noite na praça, escrevendo, bebendo e planejando conquistar o mundo. Tipo Pink Cérebro. Mas não existia Pink Cérebro. Mas o pessoal gostou, tá vendo? O pessoal está dizendo aí do poema, realmente é muito bonito, né? Você levou quanto tempo da ideia inicial do livro à escrita final? Você levou o quê? Uns 5 anos? Mais ou menos uns 5 anos. E o último ano foi um período assim de muita reescrita, né? O livro ganhou de 300, pulou para 600, aí depois desceu para 400 e tal. Em Word, ele tem 460 e poucas páginas. Impresso aí, como o nosso queridíssimo Gustavo, a quem eu agradeço muito a coragem, mesmo a benevolência, né, de publicar esses livros. Vocês veem que são os livros grandes, né, projetos caros, e que ele banca com uma postura até meio de Dom Quixote lá na editora Mondrongo, né? Uma editora que prima também por uma certa qualidade não é para mim gambar, não, como diz do senso comum, mas os livros estão cada vez mais bem produzidos, mais bem publicados, bem acabados, enquanto produto mesmo, né? Podendo concorrer em qualquer lugar com qualquer livro do mundo. Mas também eu acho que o leque da editora vem se ampliando cada vez mais. De um poeta cronista que publicava amigos poetas, bons poetas, mas amigos. Hoje a Mondrongo tem um catálogo assim, bem grande. Eu convido vocês a passear no site da editora, não só comprar O Mal Não Tem Asas, mas une o útil ao agradável, conhecer os outros que estão sendo publicados lá. Algumas pessoas que estavam aqui na live também foram publicados pela Mondrongo, né? Tem títulos na Mondrongo. Exato, né? Como esse poeta aí que nos fala, João Filho. Sou eu. A Natália Celestino aí, vale a pena, Natália. É realmente um catálogo muito, muito interessante. Uma editora pequena, não é porque é meu amigo, não, mas assim, o cara realmente mata um leão por dia para manter essa editora funcionando viva, né? E o Elpidio, que é um grande amigo e grande tradutor, um dos grandes tradutores brasileiros aqui que está na live, ele mesmo diz, né, que o que o Gustavo está fazendo com a Mondrongo é um negócio assim impressionante, né? Porque você veja, tenta segurar, como se diz, né? Editora não é casa de cultura. A editora tem que ter dinheiro também, tem que publicar, né?
Então tem que publicar e tem que vender. Então tem que manter. Então o Gustavo tenta fazer isso aí, né? A comadre Vivian está dizendo, compre, mas você tem que autografar aqui. Nós vamos lá. Ela está em Ituberá, interior da Bahia. Conhecemos. Não conhecemos Parece ainda. linda, né? Parece muito bonita, muito bonita. Mas é isso. Mais alguma coisa? Alguém tem uma pergunta? E aí encerramos. Acredito que... sim, o livro eu esqueci de falar um pouco, mas só para fechar. Primavera nos Ossos é esse livro aqui, publicado pela Casarão do Verbo, que foi publicado em 2010, que ganhou, né? Esse livro ganhou, foi o único livro da mulher que ganhou no Nordeste, em 2010, o programa da Petrobras Cultural, e é esse livro que está sendo traduzido para o inglês, né? E será publicado por lá, se Deus quiser, né? A Casarão está aqui, um belo livro, né? A edição é muito bonita. E aí é isso. Mais alguma coisa, meu amor? Ó, o compadre Ferreira Leite. Muito obrigada pela companhia de vocês, por se interessar, por nos ouvir, por nos dar atenção. Isso é muito importante. Com certeza, né? Então, valeu, gente. Um bom final de semana aí para vocês. Fiquem com Deus, rezem sempre. E amanhã, para quem acompanha aqui, amanhã temos aí uma live no oratório virtual, né? Vocês põem aí Magno_Gilson, o padre Gilson está lá no oratório virtual, e estaremos com uma das figuras que apareceu que fez perguntas, o Adalberto de Queiroz, né? E a literatura católica no Brasil. Todo domingo estaremos lá, né? Eu vou ser sempre fazendo isso, o âncora. Eu também já convidei outros amigos, né, que vão participar também. O Adriano Ferreira Leite já participou, o Cláudio Souza Pereira, que já entrou na live, o Elpidio também lá. Eu já estou chamando aí só os feras para participar. Alex também, né, já estou apertando ela aqui para ela preparar um tema para a gente, para os domingos do Oratório Virtual com o Padre Gilson Magno, aqui de Salvador. Então, valeu, né? Um abração, fiquem com Deus. Viva o Bahia! E o Bahia ganhou Copa do Nordeste. Tricolor. Gente, até mais. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Abração.